Olá pessoal, então, abraço para todos vocês, bem-vindo mais uma vez à nossa videoaula aqui. Hoje nós vamos então começar a nossa aula de número 2 do nosso curso de Língua Portuguesa, Redação Dissertativa. Bom, é muito importante então que nessa nossa aula você já tenha tido o seu primeiro contato com a aula de número 1, né? A aula de número 1 nós falamos então sobre títulos. E foi uma aula bacana, onde hoje você pôde ver vários conceitos entre tema e título. E eu quero começar essa aula com você, então, essa aula de número 2, fazendo uma revisão com você. E lembrando que naquela nossa aula nós falamos um pouquinho sobre o tema e também sobre o título. Você há de lembrar um pouco que nós falamos que o seu tema... Na verdade, o tema, eu disse naquela expressão que tema era tema, não importava, na verdade, o tamanho do tema que se desse. As bancas, na verdade, já estão trazendo o tema pronto, e normalmente são temas longos, né? Uma frase maior, uma frase titular, que encerra, na verdade, o que a banca quer que você escreva. E o título seria aquele seu recorte, a partir daquilo que você está entendendo do tema que ele propôs para você, né? Eu quero então falar sobre alguns princípios que nós aprendemos naquela aula de número 1. Foram coisas especiais que ficou muito claro naquela aula para você. Em primeiro lugar, que a gente deveria colocar o título aí apenas se a banca tivesse colocado isso lá para você, se a banca pedir isso de forma clara. Se isso aparecer claramente lá na prova para você, pedindo o título, então você coloca. Esse foi um princípio muito bacana para você, não é? Porque tem muita gente que tem essa dúvida se na proposta tem ou não tem, se eu coloco, se não coloco, se o fiscal disse, se tem gente dentro da sala de aula fazendo a mesma prova que eu, ou concurso que eu, se tem gente pondo ou não. Isso era uma incógnita que a partir de agora não há que ter mais dúvida, ok? Então, apenas colocar o título, apenas se a prova pedir, e isso de maneira clara, isso tem que ficar claro para você, tá? Eu reservei também alguns exemplos aqui de bons títulos para vocês terem algumas ideias. Essa revista, a Carta Capital, trouxe uma capa há alguns meses atrás, com essa capa belíssima aí, um problema de peso. E onde eu quero deixar isso claro com você? Que eu quero que você note que a noção de mundo, né? A noção de mundo está nesse globo aí sendo colocado. Olha a minha setinha que eu acabo de colocar para você. Quer dizer, isso é uma metonímia. A figura de linguagem da estilística ligada aí ao significado, ao sentido das coisas, mostra que a metonímia é o processo, então, de substituição de uma coisa pela outra, né? O que é isso? Ali eu coloco um problema de peso pelo mundo, pela bola, uma coisa substitui a outra, e eu trago a partir disso uma ideia nova, trago a partir disso um sentido novo. Isso é a metonímia. Então, é um processo de substituição de uma palavra pela outra. O exemplo de número 2, eu trago de um cartaz bacana, de uma palestra. Crer é também pensar, lidando com a complexidade e a incerteza. Bom, o bacana disso aí é você perceber que é um título curto, é um título pequeno, há um destaque visual nas duas coisas, entre a palavra crer e a palavra pensar, não é? E sobretudo no negrito. Quer dizer, é uma forma bacana também, sobretudo na linguagem da propaganda. Claro que no concurso você não tem esse recurso, nem esse recurso visual, nem poder negritar o texto dessa forma. Mas o que eu quero colocar para você é a técnica das duas coisas. Que, por exemplo, olhe nesse texto aí quando tem para você, crer é também pensar. Tanto o crer quanto o pensar são dois verbos e trazem uma alusão do fato de crença, de que é nesse processo entre crer e pensar que eu tenho que aprender a lidar com a complexidade e também com a incerteza advinda disso, né? Bacana. Isso aí é algo que você tem que fazer. Agora, outra coisa que eu acho muito interessante são coisas que você deve evitar, principalmente nos títulos longos. Há muitos textos de redações, são títulos muito grandes, né? Quer dizer, quando não são curtos demais, tipo nome de filme, A Fuga, né? A Rocha, são títulos muito longos, que são títulos que são cansativos, né? O segundo lugar são verbos que estão no gerúndio. Por exemplo, eu coloco para você aí, ó,
no gerúndio em primeiro lugar, tá? Seguindo de trás para frente. Infinitivo, quer dizer, os verbos infinitivos são aqueles que terminam com terminação R. Mas o problema disso, de verbos que tem assim, é quando eles são regidos, são acompanhados, são escritos com gerúndios. E aí eu coloco a palavra para você, nunca. Você deve evitar. Note esses exemplos que eu vou colocar para você, que são exemplos que tem que ficar muito claro para você não cometer. Às vezes até aparece isso em revistas, em jornais, e dado essa pobreza escriturística de alguns textos, a gente acaba utilizando isso. Por exemplo, olha aí, o Rio de Janeiro vai estar homenageando, quer dizer, o estar com o ando, isso não é bacana, né? Então não fica legal, fica ruim, sobretudo então, de maneira resumida, evite textos que vai trabalhar esse gerúndio e também trabalhar o verbo no infinitivo, costuma não cair muito bem. Na língua inglesa isso dá certo, mas não na língua portuguesa, ok? A fonética disso fica horrível. A segunda coisa é você evitar títulos que são muito longos, que são cansativos, principalmente para a redação. Neste caso, eu coloco para você a capa de um livro, que é um livro belíssimo, é um título belíssimo, mas não para uma redação. Tudo que você sempre quis saber sobre propaganda e ninguém teve paciência para te explicar. Quer dizer, é um título bacana, um título sugestivo, muito interessante. Nas minhas primeiras dúvidas na minha vida com relação a marketing e a propaganda, onde que eu fui buscar? Acho que a pessoa ficou impaciente comigo e falou assim, olha, eu vou te oferecer um livro. E ofereceu esse livro para que eu comprasse, e de fato eu comprei, né? E eu percebi que a paciência dele estava se esgotando. Então o fato é o seguinte, evite títulos que são longos, costumam não ficar bacanas. Ok? Partindo então para o nosso próximo tópico, alguns exemplos então de prova para você perceber quando que candidatos diversos e depois na sequência outros títulos que são bacanas, que foram colocados também em revistas, enfim. Vamos pegar de prova em primeiro lugar o que eu coloquei. Oh, meu Deus do céu, não tem nada a ver com isso não, tira aí. Isso, desculpa lá, vamos lá. Aí eu coloco para você uma redação de um candidato, redação nota 10, está o nome do candidato aí, a prova que ele fez, mas como isso está reservado, não tem nenhum problema. Eu coloco para você aí a conflitante formação de valores das novas gerações. O que eu preciso que você perceba é exatamente isso. Olha, um título que é excelente, que ele convida a reflexão do candidato. A conflitante formação de valores das novas gerações. Quer dizer, um título que somente no percurso da lida, do fazer entender durante o texto, que você percebe o porquê desse título aí. É um título muito bacana, muito sugestivo, que você precisa tomar cuidado, ok? Tomar cuidado, aprender a fazer, né? Quer dizer, há uma técnica para isso. Esse tipo de título aí que se faz, não nasce do nada, tá? Ele nasce de boas leituras, de autores que escrevem nessa linha, que traz no seu título essa reflexividade do tema. Na verdade, fazer títulos assim também é uma tacada de mestre, né? Nós temos esse outro aqui, ó, da reeducação do olhar diante das imagens. Poxa, muito bacana, difícil de fazer esses títulos, porque acertar títulos assim a partir de preposições, né? Ou então a partir de conjunções, são difíceis, são títulos difíceis de fazer, porque tem que ser uma tacada de mestre, costuma não ficar bacana. Mas aqui o candidato, numa redação dessa, nota 10, da reeducação do olhar diante das imagens. Um título muito bacana, de alguém que pensou esteticamente o título. Aqui eu trago para você um título extraído da capa do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu indico esse materialzinho aqui, muito bom para todos os meus alunos, e eu acho que é um título que é perfeito. Onde fica a pobreza? Poxa, que bacana, para mim não tem coisa legal. Olha só a maneira que se traz, né? Onde fica
a pobreza. Muito bacana esse título, né? Vale a pena você também adquirir esse material para você ler. É um título perfeito, né? Muito jóia. Olha esse outro que eu coloco para você aqui, que é um título feito a partir de uma tacada de mestre, né? Quer dizer, é a partir da dualidade das coisas, bandido pobre e bandido rico. Consegue perceber onde está isso aí? Aí eu negritei isso para você. Bandido pobre, bandido rico, o BOP pode também matar? Quer dizer, uma questão muito interessante de você trabalhar. Quer dizer, o convite que eu lhe faço nesse sentido é você começar a observar as revistas por aí, os semanários, as manchetes de jornal, as manchetes de internet, para que você possa aprender esse tipo de técnica sendo trabalhada, né? Na verdade, isso é estudado, isso é linguagem. A gente estuda como é que se faz isso. A gente pensa num título, né? Aquele modo que as pessoas fazem, às vezes, de construir o texto e sair caçando no texto, cadê uma palavra que dá certo? Quer dizer, poxa, isso não se faz, costuma não prestar. Esse outro texto aí, o lugar da classe média, né? Quer dizer, jogando com a imagem, quer dizer, quem que é a classe média? Quem são essas pessoas? Quem é esse grupo que configura esse tipo de gente, né? Qual é a cartografia social que tem nisso? Mas o bacana que eu queria mencionar para você é exatamente isso aqui, ó, o lugar da classe média, ok? Você mencionar visualmente isso aqui. Eu achei muito bacana esse título também. Um título curto e um título extremamente sugestivo, ok? Vale aí então para você o fim da nossa aula.